Oi, gente, bora lá para mais uma aula. Continuando na página 25 do caderno de atividades. Jovem defensora da paz. Conhece a menina paquistanesa premiada por defender o direito das crianças a estudar. Estudar é muito importante para o nosso futuro. No Brasil, apesar de muitas crianças ainda estarem fora da escola, todas elas têm assegurado pela Constituição o direito de estudar. Mas sabia que existem lugares que isso não acontece? Alguns anos atrás, por exemplo, as meninas de algumas partes do Paquistão, um país da Ásia, foram proibidas de ir à escola. Que absurdo! Isso aconteceu porque o lugar era controlado por um grupo religioso muito radical chamado Talibã, que controlava tudo na vida dos habitantes, em especial das mulheres. Foi quando uma menina chamada Malala Yousafzai se destacou como símbolo da luta por liberdade. Sua atuação foi tão importante que valeu o Prêmio Nobel da Paz de 2014, e ela se tornou a primeira paquistanesa e a pessoa mais jovem a receber essa premiação. Com apenas 17 anos, vamos conhecer melhor a história dela pelo direito de estudar. Quando tinha 15 anos, Malala começou a escrever em um blog chamado Diário de uma Estudante Paquistanesa. Nele, a menina denunciava pouca liberdade e as dificuldades enfrentadas em seu país sob o domínio do Talibã, e defendia a educação das crianças. Ela chamou a atenção, foi entrevistada por emissoras de televisão e jornais, foi estrela de um documentário e até indicada pelo Prêmio Internacional da Paz da Infância em 2011. Mas a luta da menina também atraiu ódio do Talibã, tanto que tentaram calar a sua voz. Quando voltava da escola, em outubro de 2012, Malala foi baleada na cabeça por representantes do grupo. Que horror! Mas pode ficar tranquilo, pois ela sobreviveu ao atentado e não desistiu. 9 meses depois, após várias cirurgias, Malala discursou na Assembleia de Jovens da Organização das Nações Unidas e voltou a defender a educação e a condenar o terrorismo. Hoje ela vive na Inglaterra, de onde continua sua atuação. Vamos lá. 46. Qual que é o tema do texto e a quem ele se destina? Então ele fala sobre o que? E é destinado a quem? Quem seriam as pessoas interessadas nesse tipo de assunto? É o que você vai colocar aqui. 47. No primeiro parágrafo, conhecemos uma diferença entre a educação das jovens do Brasil e a do Paquistão. Que diferença é essa? Como que é esse caso dos estudos aqui no Brasil e como que funcionava lá no Talibã, por exemplo, no Paquistão? Você vai colocar aqui. 48. Aqui se refere ao pronome pessoal do caso reto, destacado na frase a seguir. E qual sua função? Então, no Brasil, apesar de muitas crianças ainda estarem fora da escola, todas elas têm assegurado pela Constituição o direito de estudar. Então, qual que é o pronome que está em destaque? Ó, ele está aqui, ó. Ele está se referindo a quem? Esse ela se refere a quem? E tem função de quê? Você vai colocar aqui. 49. Qual é a função gramatical dos termos destacados a seguir? 1. Foi quando uma menina chamada Malala Yousafzai se destacou como símbolo da luta por liberdade. 2. Ela se tornou a primeira paquistanesa e a pessoa mais jovem a receber essa premiação, com apenas 17 anos. Então, o que eu tenho aqui? Esses dois termos aqui em destaque seriam o quê? Você vai escrever aqui, ó. 50. Identifique os pronomes possessivos nas frases a seguir. Sua atuação foi tão importante que valeu o Prêmio Nobel da Paz de 2014. Nele, a menina denunciava pouca liberdade e as dificuldades enfrentadas em seu país. Então, identifique os pronomes. É só para você identificar. Que pronome eu tenho na frase 1 e que pronome eu tenho na frase 2. Só isso. 51. Os pronomes possessivos empregados nas frases da questão anterior indicam o quê? Então, se é possessivo, indica o quê? Você vai escrever aqui. 52. Sobre os pronomes destacados nas frases, responda as questões. Precisamos enxergar o potencial dos adolescentes do mundo inteiro, ouvindo suas vozes e garantindo que exerçam sua cidadania. A que pronomes se referem? Então, esses pronomes aqui, ó, que estão em destaque, por exemplo, suas. Suas está se referindo ao quê? E sua está se referindo ao quê?
É o que você vai escrever aqui na A. B. Esses pronomes têm função de indicar. Olha lá. Que tipo de pronome é esse aqui? Esses pronomes, olha lá, sobre os pronomes destacados das frases responda as questões. Então, suas e sua, que tipo de pronome que é? Ele indica o quê? Você vai escrever aqui. Caso sejam substituídos os termos vozes e cidadania por relatos e papel, o que acontecerá com os pronomes? Então, se ao invés de ter vozes e cidadania aqui nas frases estivesse relatos e papel, como ficaria esses pronomes? Eles teriam que ficar de que forma? Eles seriam substituídos por quais? E eles iriam concordar com quem? É o que você vai explicar aqui. 53. Leia com atenção as orações a seguir e responda ao que se pede. A premiação da menina paquistanesa e do ativista indiano deve aproximar seus países. Os dois tornaram-se independentes da Inglaterra graças aos seus esforços. A que se refere o pronome seus na primeira oração? Então, olha lá, tá aqui, ó, seus, ó. Então, a premiação da menina paquistanesa do ativista indiano deve aproximar seus países. Então, esse seus aqui se refere ao quê? É isso que você vai colocar aqui. Na A. Vamos lá aliás, a página 26, a B de bola. A que se refere o pronome seus na segunda oração? Então, na segunda oração, o que a gente percebe? A primeira oração é daqui até o ponto final. Do ponto final em diante já é a segunda. Então, vamos lá, é seus que está pedindo? Aqui se refere os pronomes seus na segunda oração. Vamos localizar seus aqui na segunda oração. Os dois tornaram-se dependentes graças aos seus esforços. Olha lá, então você vai indicar. Esse seus está se referindo ao quê? Você vai colocar aqui na B. C. Caso a expressão seus países seja substituída pelas suas nações. Na primeira frase, quais outras alterações deverão ser feitas? Justifique sua resposta. Então, se ao invés de ter seus países, se estivesse suas nações, como ficaria essa frase? Aí você pode fazer o quê? Reescrever ou informar a expressão foi substituída pelo que e deve concordar com o que, é o que você vai marcar aqui. O pronome, que pronome é esse? Ele serve para quê? Ele concorda com quem? É o que você vai responder aqui, ó. Então, em vez de se tivesse seus países, no lugar de seus países tivesse suas nações. Como que ficaria? Como que ficaria esses termos? É o que você vai explicar aqui na C, ok? Então, por enquanto, é só isso. Continuamos na próxima gravação, ok? Então, beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.